a definição dos indicadores. Existem dois tipos de indicadores: os indicadores de resultado e os indicadores de direção. E qual é a diferença entre um indicador de resultado e um indicador de direção? O indicador de resultado, ele é aquele indicador histórico, que ele é o que a gente persegue, né, o que a gente quer, onde que a gente quer chegar. Vou dar um exemplo que acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Eu, por exemplo, tenho aí uma meta de saúde e de perder peso. Então, o peso é o meu indicador de resultado, o meu indicador histórico. Eu comecei o ano com 110 quilos, quase 110 quilos, 109 quilos, e eu quero terminar o ano, por exemplo, com 95 quilos. Então, o peso, né, é o indicador de resultado, é onde eu quero chegar. Eu saio de 110, tenho o objetivo de terminar em 95 quilos no final do ano. E o indicador de direção vão ser outras ações que eu vou medir para saber se eu estou caminhando no caminho certo, se eu estou na direção certa. A maioria das pessoas, né, elas falham na execução porque elas só focam nos indicadores de resultado, elas só focam nesse indicador histórico e esquecem desses indicadores de direção. Quem acompanha só resultado chega mais tarde. Então, eu vou agora dar aqui alguns exemplos, né, para tangibilizar o que são esses indicadores de resultado, o que são esses indicadores de direção. Começando com esse exemplo, né, de meta de saúde, então a meta seria perder 10 quilos até o final do ano. Essa meta, ela é mensurável, ela tem aí um prazo definido. Para mim, por exemplo, também está ligado aí, né, dentro do meu propósito maior de ter aí uma boa saúde, de viver muitos anos bem, né? Não é só chegar na idade, é você ter uma idade e estar bem. Então, faz todo sentido. Aí, qual que é o indicador de resultado? É o meu peso. Semanalmente ou mensalmente, eu preciso me pesar numa balança para saber como que está o resultado. Quais são os indicadores de direção, né? O indicador de resultado todo mundo acaba definindo, mas, como eu falei, poucos definem os indicadores de direção. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Fazer exercício 5 vezes por semana. Beber, né, bebida alcoólica, no máximo uma vez por semana. Ter alimentação saudável 6 vezes por semana. Dormir, no mínimo, 8 horas por noite. Vocês concordam que, se eu executar esses indicadores de direção, se eu procurar executar essas tarefas diariamente, eu nem preciso olhar meu peso? Se eu fizer isso, né, se eu fizer exercício, não beber bebida alcoólica, me alimentar bem a maioria dos dias da semana e dormir bem, é impossível não perder peso. A não ser que eu tenha aí uma doença, problema, né, físico, né? E aí pode acontecer, né? Mas tirando esse caso, né, de uma doença que me impeça de emagrecer, se eu fizer tudo isso, eu tenho certeza que eu vou diminuir meu peso. E aí, como a gente faz o acompanhamento desses indicadores também? Esse acompanhamento ele deve ser diário. Eu posso acompanhar isso numa planilha, eu posso criar uma planilha e marcar dia a dia se eu estou fazendo exercício físico, se eu estou bebendo bebida alcoólica, se a minha alimentação é saudável, e aí é só um sim ou não, né? Ou eu posso também criar esses indicadores, obviamente eu vou falar, vou sugerir, né, que vocês façam dentro do NeoTriad. Uma outra meta bastante comum que as pessoas têm é com relação a finanças. Então, se eu quero poupar 12 mil reais por ano, eu tenho 12 meses, meu indicador de resultado é poupar 1.000 reais por mês. Só que vocês percebem que, se eu só tiver esse indicador de resultado de poupar 1.000 reais por mês, existe uma grande probabilidade de eu me perder no caminho. Por quê? No dia a dia, né, tem muitas coisas que acontecem
imprevistos surgem, e aí a probabilidade de a gente se desviar, de a gente perder o controle, é muito grande se a gente só foca nesse período de um mês, né? Se só uma vez por mês eu vou verificar se eu estou conseguindo atingir o meu resultado, existe uma grande probabilidade de eu me perder. O segredo, né, é a gente focar nos indicadores de direção. E aqui alguns exemplos de indicadores de direção para essa meta financeira. Eu vou registrar, então, diariamente todos os meus gastos. Eu vou ter limites claros de consumo aí por categorias, por metas. Diariamente, né, eu crio aí uma planilha ou uso um software financeiro onde eu vou colocar todos os meus gastos. Comprei alguma coisa, eu registro lá, né? Uma refeição, um curso, uma mensalidade que eu pago, tudo que eu for tendo de despesa, eu vou lançando nessa planilha ou vou lançando nesse software. E aí você pode até deixar esse controle um pouco mais elaborado, definindo previamente orçamentos por categoria. Então, dentro daí do meu mês, obviamente, dependendo do quanto você ganha, você vai ter um percentual para alimentação, um percentual para transporte, um percentual para estudo, e assim vai, né? Você pode ter aí N categorias. É importante também deixar um percentual para lazer, coisas que vão te reenergizar. Isso também é um erro comum das pessoas. Às vezes elas são tão radicais, né? Então eu não posso gastar nada com um prazer, com alguma coisa que eu goste. E aí isso vai sufocando tanto a pessoa que ela se frustra, ela para no meio do caminho. Não dá para ser extremamente radical. Bom, o acompanhamento eu já falei, né? Planilha, software ou outro meio. Tem uma outra meta que todo mundo coloca, principalmente quem procura a gente, né? Que começa a usar o Neotríade, que é eu quero ser mais produtivo, eu quero focar no importante. E aí, como a gente tangibiliza isso numa meta? Então, posso criar uma meta de finalizar 4 projetos, 4 metas no ano. É uma forma, né? Obviamente, isso aí vai variar de pessoas para pessoas. O indicador de resultado é o percentual de conclusão da meta, ou pode ser a quantidade de metas aí, uma meta por trimestre. Então, aí dá para ter outros tipos, tá? Eu falei percentual, que é o mais comum, mas existem as variações possíveis. E os indicadores de direção, tá? Esse aqui é um outro sistema que você pode criar também uma pontuação para medir, ter algo mais mensurável, tangibilizar melhor nesses indicadores de direção. Então, o que você pode fazer aqui? Todo dia que eu acessar, que eu usar o Neutríade, eu vou ganhar aí um ponto, tá? Toda vez que eu conseguir fazer um planejamento semanal, eu já ganho 3 pontos, tá? Ou, desculpa, 2 pontos. Você estabelece, né, que, no mínimo, você deve fazer 7 pontos por semana. É uma outra forma, né, de a gente tangibilizar esses indicadores de direção, tá? Aqui são 3 exemplos, né, de meta, indicadores de resultado e indicadores de direção. O importante, como eu mencionei inicialmente, é a gente definir, além dos indicadores de resultado, definir esses indicadores de direção e acompanhar esses indicadores de direção diariamente. O segredo na execução, eu já estou até adiantando, está aqui, em fazer diariamente, em acompanhar diariamente